Bom dia, boa tarde, boa noite. Queridos, não sabei que hora vão ouvir esse vídeo. Mas hoje falaremos do terceiro mandamento, que está em Êxodo, capítulo 20 e versículo 7. Mas antes fazemos uma breve oração. Bondoso Pai, pedimos que o Espírito Santo nos ajude a entender a tua mensagem. Em nome de Jesus. Amém. O terceiro mandamento diz: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Jesus contou a história de um rapaz que se rebelou contra seu pai e saiu de casa. Por fim, após tremendo sofrimento, recuperou o bom senso e buscou o caminho de casa. Aqui encontramos um dos mais lindos versos de toda a Bíblia. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo o abraçou e beijou. Lucas, capítulo 15, versículo 20. Cristo procurava mostrar-nos as atitudes de Deus para com todos que vão a ele. O próprio Jesus disse: o que vem a mim, de modo nenhum o laçarei fora. João capítulo 6 e versículo 37. Isso inclui todos. Talvez nós se aproximamos dele duvidando um pouco, acreditando um pouco, mal entendido. E ainda nos perguntamos se é possível ter esperança. Nada disso importa. A palavra-chave é: venha. Qualquer um que for será aceito no amado. Efésios capítulo 1 e versículo 6. Ninguém jamais ouvirá as palavras: não sei de quem ele é filho. Em Cristo todos somos reconhecidos, somos todas filhas e filhos legítimos. Não temas, diz ele, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Isaías 43, versículo 1. Que linda certeza! Porém, há mais. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te se submergerão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Verso 2. E essas bênçãos são para todos os que são chamados pelo meu nome. Verso 7. Note que não é dito que os filhos de Deus não passarão por tempos difíceis. Eles, porém, podem passar pelas águas e, quem sabe, até pelo fogo. Mas a promessa é segura: os rios não te submergerão e o fogo não te queimará. Na hora amarga, eu serei contigo. Por quê? Porque és chamado pelo meu nome. Tu és meu. Que privilégio glorioso! Usar o nome do Pai. Em face desse pensamento, o apóstolo Paulo caiu de joelho, exclamando: por esta causa me ponho de joelho diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Efésios capítulo 3, versículo 14 e 15. E o apóstolo João exclama: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. 1 João, capítulo 3, versículo 1. Talvez você se pergunte: como posso usar esse nome? Como posso ter a certeza de ser membro da família de Deus, tanto na terra como no céu? Nesse caso, todas as perguntas que alguém possa fazer na vida, essa é a mais importante. O Senhor Jesus Cristo nos apresentou a resposta na instrução que deu aos discípulos. Disse-lhe: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28, versículo 19. É através do batismo que adotamos este nome. João Batista começou a batizar as pessoas no Rio Jordão.
João, capítulo 3 e versículo 23. O rito não era novo, porque os judeus tinham ritos de purificação, nos quais mergulhavam em tanques de água para lavar suas impurezas. O apóstolo Paulo também relacionava o batismo cristão a esses ritos judaicos, chamando-o de lavar regenerador. Tito, capítulo 3 e versículo 5. Mas em sua carta aos Romanos, ele acrescentou ao simbolismo uma nova dimensão que o enriquece grandemente. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo. Romanos, capítulo 6, versículo 4. Em outros lugares, Paulo esclarece o que queria dizer, afirmando: estou crucificado com Cristo. Gálatas, capítulo 2 e versículo 19. A mudança que ocorre quando entregamos a vida a Cristo é tão grande que não é exagero falar dela como uma morte, ou mesmo a crucificação. É a execução da pessoa pecadora que acostumávamos ser, quando somos transformados pela renovação do nosso entendimento. Romanos 12, versículo 2. Desaparecem os velhos padrões de pensamento desordenados e destrutivos. Novos gostos, novos valores assumem o comando. Nossos motivos e alvos são tão diferentes que se pode realmente afirmar que a pessoa que éramos morreu e uma nova nasceu. O batismo na água é o sepultamento dessa pessoa morta, ao mesmo tempo é uma celebração do novo nascimento. É o anúncio de um nascimento, um testemunho visível de algo que é invisível. Embora seja muito real, é uma forma de anunciar publicamente a nova pessoa muito diferente que agora vive na velha casa. Se realmente somos filhos de Deus, mediante o novo nascimento, seremos como nosso Pai Celestial. Quando as pessoas puderem dizer ao nosso respeito, ele é bondoso e paciente, ou ela é humilde e prestativa, então poderão acrescentar também, é realmente um filho ou filha de Deus. Jesus disse: amai a vossos inimigos, para que vós torneis filho do vosso Pai Celeste. Mateus 5, versículo 44 e 45. Porque o ato de tratar bem a quem não merece mostra que somos filhos de Deus, porque Deus é assim. Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons e vir chuva sobre justos e injustos. Isso nos ajuda a entender o significado do terceiro mandamento, quando diz que não devemos tomar o nome de Deus em vão. Tomar o nome de Deus em vão é dizer que nossos filhos e filhas de Deus é continuar com a mesma vida de antes. Significa adotar esse santo nome sem experimentar uma genuína mudança em quem são. Como resultado, em que vale adotar o nome de uma família sem realmente pertencer a ela. Quanto você acha que vale o nome de Deus? Quando não vivemos à altura do nosso compromisso cristão, nós representamos mal a Deus. Arrastamos na lama o nome da família. O apóstolo Paulo falou de algumas pessoas que faziam isso nos seus dias, declarando que o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Romanos capítulo 2 e versículo 24. Também representamos mal a Deus quando usamos o sagrado nome de maneira leviana e frívola ou empregamos em expressões vulgares e obscenas. Quando fazemos isso, dizemos a todos que o nome de Deus não é santo, que não tem valor ou importância para nós. Seria ainda mais grave usar o nome de Deus para afirmar algo que é falso ou deixar de cumprir uma promessa que fizemos em seu nome. Estamos falando de mandamento, expressos em termos imperativos. Não se diz,
Tenho a impressão de que seria preferível se vocês não tivessem outros deuses, ou vocês deveriam realmente considerar a possibilidade de suprimir a adoração de imagem. O que é mandamento exige de nós é obediência. Isso significa que o teste de declarações deve ser feito mediante a explicação e não a análise. Por essa razão, a prova de sua validade virá na forma de resultados maravilhosos, dos frutos que aparecerão na vida dos que os colocam em prática. O primeiro mandamento nos encoraja a amar a Deus e colocá-lo no centro da nossa vida. O segundo esclarece o que isso significa. Agora, o terceiro mandamento leva em consideração os dois primeiros e nos diz: que decisão você vai tomar? Aceitará o convite que seu Pai Celeste lhe faz? Vai colocá-lo no centro de sua existência, adotando-lhe o nome e o caráter? Nossa resposta determinará se Deus pode derramar sobre nossas vidas as bênçãos abundantes que prometeu em sua palavra. Querido irmão, querida irmã que está ouvindo, olha quanto é importante ser obediente aos mandamentos de Cristo. O nome de Cristo sobre nossa vida tem muito valor, muita importância. E muitas vezes a gente usa o nome dele em vão. Em qualquer palavrinha que estão dizendo aí, coloca Deus. Deus disse isso, Deus disse aquilo. Muitas vezes afirmam coisas que Deus não falou e dizem: Deus falou isso, Deus me disse aquilo, Deus me mostrou isso, Deus me mostrou aquilo, sem ter a certeza que aquilo que vocês estão falando é verdadeiro ou falso. E a maioria das vezes estão usando o nome de Deus falsamente. Tome cuidado. Os mandamentos de Deus, todos eles têm valor. Eles não mostram onde nós erramos, onde nós pecamos. Como é que vão saber se estão fazendo pecado ou não, se nós não estamos diante da palavra de Deus, diante dos 10 mandamentos, e ver o que a gente está fazendo? Queridos, é muito importante. Ser obediente a Deus, e Ele dará muitas bênçãos sobre nós, se colocar Ele em primeiro lugar. Vamos orar? Bondoso Pai, eu reconheço que o teu mandamento deve ser observado e colocado em prática na nossa vida. Portanto, eu peço nesse momento, não só para mim, Senhor, mas para todos que estão orando comigo, que o Senhor nos dê poder, que nos dê o Espírito Santo, que nos ajude a colocar em prática a tua palavra, guardar-se a tua lei por amor de ti, fazer-se sempre a tua vontade, honrar o teu nome, Senhor. Honrar o teu nome, Pai. Estar sempre diante de ti, de cabeça erguida, fazer sempre o que é certo. Pedimos também, Senhor, que o Espírito Santo molde em nós o teu caráter, para que toda a tua palavra possa se cumprir nas nossas vidas e fazer-se tudo de acordo com a tua vontade. Nos ajude, Pai, cada dia mais a entender a tua palavra. É que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos, que o Espírito Santo esteja sobre todos nós, para que podemos sempre observar a lei de Deus e guardar no nosso coração, como diz a palavra de Deus, que Jesus disse: se me amar e guardais os meus mandamentos. Sem guardar os mandamentos de Deus, que Deus nos ajude a guardar sempre os mandamentos dele e estar sempre com a lei de Deus no nosso coração, gravado em nossos corações. Abraço a todos, irmãos. Que Deus abençoe.